Bem, esse é um dia especial, Dia das Mães. Feliz é aquele que ainda tem mãe e que pôde estar com ela nesse dia, agradecendo pela vida delas. Eu, no meu caso, tive que ligar e me contentar em ligar e falar com a minha mãe. Certamente alguns estão nessa mesma situação. Mas Deus é bom e tem levantado outras mães para a gente, né? Então, ninguém fica órfão. Deus, na sua generosidade, tem nos suprido com amor de mães, não de sangue, mas que amam de verdade, cuidam de verdade da gente. Louvado seja Deus. Eu quero ler hoje uma história de uma mãe. A história de uma mulher, mãe, viúva, e que perdeu o seu único filho. História trágica. Mas é uma história que Jesus entrou, e quando Jesus entra na história, o caos é transformado. O que é caos? Aquilo que está em decomposição, se desfazendo, dá uma reviravolta. E o belo, o extraordinário acontece, mudando a forma e dando sentido ao que está acontecendo e mudando toda a sorte de coisas do mal que sobrevêm em nossas vidas. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17, poucos versículos. Nós vamos fazer a leitura sentados como nós estamos, mas eu peço que haja uma atenção por parte de todos, para que esse texto, que tem essa história tão bela, tão bonita, possa ser absorvido, refletido em nossos corações, e que hoje cada mãe que está aqui possa sair com um coração tranquilizado e abençoado pelo Senhor. Diz a história bíblica: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, todos juntos: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, diz a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Você pode baixar a sua fronte e comigo fazer uma oração. Senhor, eu quero agradecer pelas mães presentes, pelas mães que não puderam estar, pelas mães que estão distantes. Ó Senhor, dá-nos a alegria de ver as nossas mães felizes neste dia. Não simplesmente porque um almoço, uma comemoração foi feita ou foi dada, mas, sobretudo, Senhor, uma alegria por ver-nos filhos nos teus caminhos, libertos do mal, restaurados, ressuscitados, livres de toda amarra, de todo grilhão, para que as nossas mães se alegrem no Senhor, pelo que o Senhor fará e tem feito em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por esta hora. Ilumina esse texto, dá discernimento a cada um de nós, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é por acaso que as coisas acontecem. Tudo que acontece tem um propósito. Eu creio nisso de todo o meu coração. Mesmo quando o que acontece não é do nosso agrado, não nos causa alegria. Eu creio que existe alguém sobre tudo e sobre todos, que tem controle sobre tudo e sobre todos. Eu creio que tudo que acontece para o nosso bem acontece, para formatar uma pessoa melhor, mais apurada, mais renovada, mais purificada. E eu tenho certeza que o que aconteceu com essa mãe
ao perder o seu filho, ainda jovem. Diz o texto que Jesus falou para aquele morto: jovem, eu te mando. O quadro dessa mulher era trágico porque era uma mulher viúva, que tinha um único filho que acabara de perder. E Jesus chega naquela cidade na hora do enterro, porque da mesma forma que foi um projeto, um plano permissivo de Deus para que aquele jovem morresse, era plano de Deus, era projeto de Deus, dele estar ali na porta da cidade, quando aquela procissão, aquele cortejo fúnebre, levava aquele jovem para o sepulcro. Jesus não poderia estar em outro lugar senão ali. Caminhos diferentes se encontram, um descendo, outro subindo. Um descendo com a morte, um subindo com a vida. Um cheio de desespero e de agonia, outro cheio de alegria e felicidade. Alguns com profunda decepção, abandono e sentimento de orfandade. Outros profundamente alegres. Por quê? Porque no dia antes, lá em Cafarnaum, Jesus fizera um milagre na vida do servo de um centurião. E o texto bíblico diz que no dia seguinte, ele se dirigiu para Naum, mais ou menos 28 quilômetros. Lembre-se que Jesus fez a cura em Cafarnaum. Naim está lá perto de Endor, Salém, uma região ali perto do Monte Hermon. E quando Jesus chega para fazer diferença e mudar aquela situação toda, e aqueles dois grupos se encontram perto da porta da cidade. E algumas coisas acontecem, e eu quero, junto com você, olhar para aquilo que acontece. Olhar para o que o texto bíblico nos ensina e nos revela. Aquela mulher estava profundamente triste, experimentando uma dor que só quem passou sabe. Ninguém que passou pela dor de perder um filho consegue entender ou descrevê-la, senão quem já passou. Por essa tragédia, por essa dor imensa. E uma coisa que me chamou a atenção é que Deus não está apático, distante, indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. Aquela mãe que chorava, que sofria, não passava desapercebida por Deus, como também você não passa. Muitas vezes na nossa dor, na nossa agonia, nós nos sentimos órfãos, mas se formos olhar com os olhos da fé e sentir a voz do nosso Senhor e Salvador, nós vamos ouvir uma frase saindo dos seus lábios. E a frase é: não chores. É esta frase registrada no texto bíblico. É esta palavra que sai dos lábios de Jesus. Não chores. O Deus a quem servimos é um Deus que se compadece de nós. É outra palavra que está no texto, importantíssima. Compadecer é conosco padecer. É sentir a nossa dor. É estar na mesma sintonia daquilo que está afligindo e trazendo um rombo no nosso coração. Quando você sofre, quando você chora, você não sofre e chora sozinho. O texto bíblico diz que Jesus se compadeceu daquela mulher, se compadeceu daquela dor, daquela tristeza abundante, daquela dor sufocante. Ele se compadece. E aí você vai entender que o choro, ele é transitório, ele nunca é um fim em si mesmo. Deus não tem um plano de que você viva eternamente, ad eterno, em pleno sofrimento, em profunda agonia, em profunda dor. Não. Não é à toa que a palavra de Deus diz que durante a noite vem um choro, mas pela manhã Deus consola e conforta o nosso coração com um sorriso, com esperança, com paz. Quando ele diz não chores, ele não apenas está
dando uma ordem, mas Ele é o provocador do consolo. Ele não vai dar uma ordem para você engolir o choro, negar a sua dor e não ter o seu luto. Ele vai trabalhar no nosso coração para dar razões de, apesar da dor, do choro, da angústia, ter esperança de que alguma coisa pode acontecer e de que dias melhores virão. Eu creio nisso. Quando a promessa do novo céus e nova terra, a promessa da vida eterna é que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por mais que as lágrimas tenham seu papel, e para mim, lágrimas de quem chora são orações líquidas, acompanhadas muitas vezes com gemidos, quando palavras não casam, não se encaixam em nossos lábios, porque a dor é maior do que a nossa capacidade de articular, de pensar, de expressar, exprimir aquilo que está no nosso coração. Ele vai juntar as nossas lágrimas e vai fazer a leitura daquilo que causa dor no meu coração, ao seu coração, e vai se compadecer. Vai se condoer daquilo que você está vivendo e passando. E algo extraordinário acontece, porque Ele diz, não chores, e Ele se aproxima. O texto bíblico, se você olha para ele, diz o versículo 14, chegando-se. Essa disposição direcional de se deslocar em direção, isso é maravilhoso. Não é alguém que está distante, contemplando só a nossa dor, por mais que condoendo-se dela, mas distante. Não. É alguém que está sentindo a nossa dor e se aproxima de nós, chegando-se. E quando Ele chega, Ele toca no morto. Isso para o judeu é impensável. Quem estuda um pouco da cultura judaica, religiosa, sabe que quem toca em um morto tem que fazer todo um processo de purificação de dias. De dias. Mas o nosso Senhor não pode se contaminar com a morte, porque a vida sempre vence a morte, no que tange a Deus e a Jesus. Ele para e toca, e dá uma ordem, jovem, eu te mando, levanta-te. E diz o texto que Ele restituiu o filho daquela mulher a ela. Eu quero chamar a atenção para você, algo que Deus, ao meu coração, falou claramente. Ele é misericordioso. É verdade que Ele tem um método. Qual é o método de Deus? De atender a nossa fé. Normalmente, por regra, a rigor, você vai encontrar no Novo Testamento sempre Jesus dizendo, vai, a tua fé te salvou. Você recebeu a bênção porque você abriu a porta com a chave da fé. A fé é muito importante. A fé abre as possibilidades de Deus na nossa vida. A fé é essa chave. Normalmente, vai, a tua fé te salvou. Grande é a tua fé. Nesse caso, essa mulher nem precisou ter fé. Em momento nenhum na história é dito que Deus exigiu dela uma postura de fé. Não deu nem tempo. E aí eu classifico essa história nas exceções de Deus. Naquelas exceções maravilhosas em que Deus é tão misericordioso e olha para nós, vê em nós, muitas vezes, a incapacidade de crer, a incapacidade de louvar em meio à crise. E Ele toma a iniciativa de nos dar, mesmo que de nossa parte nada seja feito. Essa mulher é tomada por um grande susto, não só ela, mas todas as pessoas ficaram atemorizadas diante do que estava acontecendo, porque Jesus toma a iniciativa, vai é igual à seleção brasileira. Vai para cima e faz o gol. Vocês não estão confiando na seleção brasileira, né? Poderia ter falado a espanhola, né? Aí talvez o impacto fosse melhor. Mas para mim isso soou como música suave.
Porque o dilema nosso, queridos, é ter fé ou não. Muitas vezes nós temos dúvidas se temos fé. Aquele pai no sopé do monte da transfiguração, quando Jesus diz assim, tu tens fé? Ele diz, eu tenho, mas me ajuda na minha falta de fé. Ter fé não é fácil, não é simples, mas é necessário ter. É bom quando Deus diz assim, olha, não precisa nada. Olha só o que eu vou fazer. E ele vai lá e faz. E essa mãe, desiludida, cega pelas lágrimas que tomavam todos os seus olhos, com ideia fixa, cemitério, 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 desilusão, tem inesperadamente uma bênção que chega sem avisar. Um homem que se desloca 28 quilômetros andando para encontrar aquela mãe na porta daquela cidade. Ela nem o conhecia, não sabia nem quem era, porque o texto bíblico não dá essas informações. O texto bíblico diz que Jesus chegou, se compadeceu, deu uma palavra de consolo, não chore, se achega, toca no morto e diz, jovem, eu te mando. E o que mais me emociona, além de tudo que eu estou descrevendo para vocês, isso é muito impactante. Não sei se no seu coração você consegue entender. Se não conseguir, oh meu Deus, quebra essa geladeira. E Lucas diz, e Jesus restituiu o filho àquela mulher. Para que eu seja fiel ao texto bíblico, diz o versículo 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aí eu quero dar uma palavra às mães aqui presentes. Mãe sofre, viu? Mãe sofre muito. Porque mãe, graças a Deus, a maioria tem muita fé e muita abnegação. A mãe imagina que o filho está sofrendo, ela sofre mais um pouquinho. Porque está lá no DNA espiritual dela. E tem muitas mães que perderam seus filhos para as drogas. Perderam seus filhos para o mundo, para a incredulidade. Tem muitas mães que estão aqui sozinhas e seus filhos não a acompanham. Eu li esse texto e orava ao mesmo tempo. Deus, restitui os filhos às mães, Senhor. Naquilo que é tristeza para o coração das mães que vão me ouvir hoje. Filhos distantes, filhos duros, insensíveis, que respondem, que não honram seus pais e suas mães. Filhos que estão presos em grilhões de cegueira. Deus, eu orava, restitui, Senhor. Para que essas mães tenham alegria de ver os seus filhos de volta, sentado, como esse jovem estava sentado. O povo não sabia se descia o morto, se descia o caixão. Não tinha caixão, vocês sabem disso. Os mortos eram enrolados em panos, em lençóis. E aquele homem levanta e diz assim, mas está um calor. E eu fico maravilhado, porque aquela mãe, ela é outra. Ela recebe o seu filho, provavelmente adolescente. E ela dá um abraço. E toda mãe, além de abraçar, gosta de cheirar a cria, né? Você já percebeu isso? Que a mãe abraça e cheira. Para ver se é o dela mesmo. É sensacional essa relação simbiótica, né? De mãe e filho. É um negócio assim, assustador até. E ao mesmo tempo maravilhoso. Jesus restituiu. E eu oro que Deus esteja restituindo seu filho. Se você está perdendo seu filho para o computador, ô Jesus, restitui. E tem muitos filhos que têm que ver a mãe restituída do Facebook. Glória a Deus. Restitui também a mãe aos filhos, Senhor.
Eu olho para essa história e fico vendo o resultado, o término dessa história. Toda história vai bem quando no fim Deus é glorificado. Quando o que Deus faz é reconhecido. A história não vai bem quando as coisas terminam bem e você acha que terminou bem por causa de você. Ou pior, quando você recebe o bem de Deus, mas não tem o bem no coração para agradecer e sempre estar dando a Ele o que é devido, toda a honra e toda a glória. O texto bíblico termina dizendo que aquele grupo que desceu chorando, lamentando a morte, fica pasmado e glorificam a Deus pelo que Deus estava fazendo, e acontece a evangelização, porque tem que acontecer duas coisas diante da glória de Deus, o poder de Deus: o louvor a Ele e o anunciar do que Ele fez, fará em nossas vidas. Eles saíram anunciando. Por isso que toda evangelização só evangeliza mesmo quem um dia foi impactado pela obra salvadora de Jesus. Porque ele experimentou, ele só pode falar do que Jesus tem a oferecer quando ele experimentou o que Jesus tem a oferecer. Se você não experimentou, se é um discurso distante, muito conceitual, você não tem nenhuma ânsia, nenhum desejo de partilhar, de compartilhar, porque você não sabe muito bem. Mas quando você descobre que veio das trevas para a luz, quando você descobre que vivia no engano, na cegueira, e agora você pode ver, quando você antes não sabia para onde ir, agora sabe para onde vai, aí você tem muito a compartilhar. Você tem o que dizer. Porque Jesus fez diferença na sua vida, na sua história. Não é conhecimento bíblico que vai te fazer um grande evangelizador. O que vai te fazer um grande evangelizador é uma experiência real e profunda com Jesus. Termino esta palavra me lembrando do Gadareno, homem que era possuído por milhares de demônios. E eu digo isso porque Jesus, quando perguntou aos demônios que estavam naquele Gadareno, qual o teu nome? Eles responderam, Legião, porque somos muitos. Quando você estuda um pouco sobre o que significa legião, você vai descobrir que legião é um contingente do exército romano que tinha entre 3.300, em alguns casos, até 4.200 soldados. Então, quando ele diz legião, que somos muitos, ali sim havia um endemoniamento, os demônios fazendo daquela pessoa ninho. E Jesus, então, manda os milhares, porque Jesus sempre, você com Jesus sempre é maioria. Alô? Sempre é maioria. E aqueles demônios saíram, aquele homem voltou à vida social, familiar, religiosa, vida espiritual, e ele quer ir com Jesus. Jesus entra no barco, no mar da Galileia, e tentando partir para Cafarnaum, ele quer entrar no barco, ele quer ir com Jesus, e Jesus diz, não, volta para os teus, volta para a tua casa. E o que Jesus diz é a senha. Jesus diz assim, e conta tudo o que eu fiz por você, e de como eu tive misericórdia de você. Sabe o que é evangelizar? É contar tudo o que Deus fez por nós, e principalmente como Ele teve misericórdia de nós. Porque a gente não merecia, a gente não tinha direito, a gente foi alvo de amor e graça, e você olha para você e diz, Deus, foi o que o Senhor achou em mim, o que o Senhor viu em nós. Conta tudo o que eu fiz por você e como eu tive misericórdia de você. Se você entender isso, você não vai ficar preocupado assim, onde é que fica mesmo, pastor, aquele texto lá, você vai estudar a Bíblia condenado. Onde é que fica, pastor? Se você tiver uma experiência, você vai contar o que Jesus fez na sua vida. Aí, onde é que talvez? Não sei, eu só sei que o homem chamado Jesus me tocou e eu era cego, agora eu posso ver.
Que Jesus restitua filhos a você hoje, mãe que está aqui. Que Jesus restitua netos. Que você possa ver seu filho de volta vivo. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.